Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 30 de dezembro de 2020, estaremos celebrando o último culto de oração deste ano. Um ano que não será esquecido. Um ano marcado por muitas mortes, por saudade, por luto, mas também um ano marcado por muitos nascimentos. Em nossa comunidade, por exemplo, nós vimos o parto e a gravidez de um grande número de famílias. Mas também foi um ano marcado por perdas financeiras, emprego, mas também um ano em que nós nos reinventamos, um ano em que nós redescobrimos alternativas, um ano em que Deus nos mostrou que de fato é Ele o provedor de nossas famílias. Um ano marcado por muito distanciamento, mas um ano também marcado pela valorização da companhia, da pessoa, da presença. Um ano que quebrou todas as nossas resistências em relação à dependência de Deus. Um ano em que nós aprendemos que, de fato, é o Senhor que controla todas as coisas. Por isso, seja bem-vindo a esse espaço de adoração, esse espaço de intercessão, esse espaço de estudo da Palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai falar a sua vida e minha vida no culto da noite de hoje. E eu quero começar o culto lembrando a você a mensagem do Salmo de número 100. Este salmo é um salmo de exultação, é um salmo que nos convida a celebrar e celebrar com júbilo ao Senhor. Lembra-se dele? Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom. A sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Vamos cantar a bondade de Deus? Vamos dizer que Ele continua sendo bom? É bom poder declarar a bondade do Senhor. Mesmo num ambiente tão hostil, com circunstâncias tão desfavoráveis, nós continuamos acreditando na bondade do Senhor. E é isso que nos dá esperança e força para viver. Durante este tempo de pandemia, muitos se preocuparam com o futuro da igreja. Mas eu posso testemunhar, Deus tem sido extremamente bondoso para com o seu povo. Aliás, neste final de ano, a nossa igreja faz isso já há muito tempo. Desenvolve uma campanha chamada Oferta de Gratidão. É uma maneira que encontramos de traduzir em gratidão as bênçãos que recebemos do Senhor ao longo de todos os dias, ao longo de cada mês que vivemos. Se você tem sido tocado pelo Senhor para ofertar, poderá fazê-lo agora. Aliás, aqui está já um QR Code e também as informações detalhadas da conta da igreja. E este tempo você vai poder usar para fazer, através de transferência bancária, a entrega do seu dízimo, a entrega da sua oferta ao Senhor. E enquanto estivermos fazendo isso, nós vamos estar cantando um hino que marcou a história da igreja protestante em todo o mundo, o hino Castelo Forte, escrito por Martinho Lutero, e num arranjo excepcional. Vamos louvar ao Senhor e vamos declarar que a nossa segurança está nele. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra.
Como não acreditar no cuidado de Deus depois de cantarmos um hino como este? Deus continua sendo o seu castelo forte, a sua torre segura, o seu abrigo. Ele continua sendo o seu socorro bem presente. Nós precisamos continuar acreditando na promessa do Cristo, de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sejam dias alegres, dias tristes, dias de saúde, dias de pandemia. E neste período, nós temos descoberto a importância da oração intercessória, da oração uns pelos outros. E temos feito disto um ministério. Eu agradeço a Deus pela vida de tantos homens e mulheres que estão orando incessantemente pelos pedidos que nos têm chegado. E se você é um intercessor, saiba que Deus está com a sua mão sobre a sua cabeça, sobre a vida de sua família. Mas nesses últimos dias nós apresentamos novos nomes de mais pessoas carecendo de nossas orações. Entre eles, o Carlos Bezerra. Carlos está internado. Próxima semana ele vai fazer uma cirurgia delicada, mas ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas e que a sua igreja está orando por ele. Nós também apresentamos o nome da Ana Vieira e de sua neta, a Andriene. As duas fizeram um teste, confirmou mais 2 casos de Covid, mas graças a Deus estão se recuperando, graças a Deus. Entre os nossos pastores não tem sido diferente. O pastor Antenor vinha se recuperando de uma cirurgia, lembra-se disso? Mas durante esse período ele também contraiu a Covid, não somente ele, mas a Luciana. E graças a Deus eles também estão se recuperando bem, e os meninos não foram afetados, graças ao bom Deus. Mas precisamos também orar pelo pastor Luiz Carlos, pela vida de Rejane, pela vida de Roseane, pela irmã delas, a família do nosso irmão Otoniel e da irmã Rubenita. Pedir que Deus os conforte. O intervalo de tempo entre o óbito de um e de outro foi muito pequeno. Eles carecem de nossas orações. E se fizermos isso, precisamos ter a certeza que é assim que Deus consola. Deus consola através da minha vida e da sua vida também. Rogue a Deus o consolo sobre a vida daquela família. O pastor Doronésio teve alta e a irmã Nielze também está se recuperando bem. Francisco Romeiro, o pai do nosso irmão Sérgio Romeiro, continua sendo alvo de nossas orações. Ore pela vida do Francisco Romeiro. A Juju, a filha de Raquel e do Davi, ambos moram lá. Essa família mora em Portugal, mas a Juju também foi diagnosticada com Covid. O André Vieira está aguardando cirurgia, mas eu quero pedir que também os irmãos orem, pedindo o conforto de Deus, o consolo de Deus sobre a vida da família do nosso irmão Carlão. É assim que nós o chamamos mais intimamente, o Carlos Camargo. O pai dele, a irmã e a mãe fizeram um teste, confirmou, eram 3 casos de Covid, mas a mãe dele não suportou. E nesta semana ela veio a falecer. Nós precisamos estar orando pela vida do Carlos, de sua irmã, de seu pai, para que todos sejam alvos também do consolo de Deus. Domingo passado pela manhã, eu apresentei a você o nome da minha tia, Ezi Amorim. Mas enquanto eu aqui estava gravando este culto, eu recebi a informação que ela veio a falecer hoje à tarde, às 3h20 da tarde. Eu quero pedir que estejam em oração pela minha família, pelos meus primos, para que Deus esteja também consolando a vida de todos eles. Eu volto a dizer, esse não tem sido um tempo fácil, mas nós continuamos acreditando que Deus está conosco. Eu vou sugerir que durante esse tempo que nós vamos ouvir uma canção que fala do amor, que fala da diferença do amor que a gente encontra no mundo, do amor que a gente encontra em Cristo Jesus. Que você faça deste tempo em que a música vai estar nos inspirando, o seu tempo de intercessão. Mencione estes nomes, apresente-os ao Senhor. Diga ao Senhor o que eles têm passado, o que você tem passado, a sua família. Nós vamos encontrar na oração força. Nós vamos encontrar na oração poder, nós vamos encontrar na oração o consolo que vem das mãos do nosso Senhor. Vamos orar, passar esse tempo em oração diante do nosso Senhor. Ao sentir o mundo
redor. Nada vi que pudesse ser real. Eu percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Eu me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz, e vou dizer que não pode ser feliz se continuar a procurar em vão por caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. A paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Jesus, a paz real você vai encontrar. O seu amor venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 8. Assim está escrito na palavra do Senhor. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Respondeu-me ele, para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse, corre, fala a este mancebo, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Pois eu, diz o Senhor,
lhe serei um muro de fogo em redor, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ah, escapai para Sião, vós que habitais com a filha de Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos. Para obter a glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Esse foi um momento muito delicado na história do povo de Deus. O profeta Zacarias, assim como o profeta Ageu, foram profetas que ministraram a palavra do Senhor no período logo após o exílio. Diante deles, um grande desafio: unificar o povo no processo de reconstrução da nação. Porque todas as vezes que passamos por uma crise, por uma dificuldade, é fácil perceber como uma das maiores ameaças não é de fora, é de dentro. É aquilo que o próprio Cristo chama de reino dividido. Percepções diferentes, necessidades que são contempladas de uma forma completamente distinta. Em Israel, algo assim aconteceu. Havia aquele grupo que acreditava que a coisa primeira a fazer, mais importante de todas, era reconstruir os muros. Como eles iriam conseguir viver em Jerusalém sem a proteção dos muros? Eles estariam expostos. Qualquer inimigo, qualquer povo estrangeiro serviria como ameaça, e não somente a ameaça de outros povos, mas mesmo das feras do campo. Daí, a mente daquela gente já estava decidida. Precisamos começar um processo de reconstrução, mas eu entendo que precisamos começar pelos muros. Havia um outro grupo. E este outro grupo era um grupo que defendia uma visão mais espiritual, mais religiosa. O que é que eles imaginavam? Que a coisa primeira a fazer, que a coisa mais importante a fazer seria reconstruir o templo, porque a casa de Deus havia sido destruída. E a certeza de que Deus morava em seu templo era para o israelita um símbolo de segurança, era a própria glória de Deus presente. Com isso em mente, veja o que é que o texto sagrado está nos mostrando. Primeiro, fala de um homem que tinha na mão um cordel de medir. Este homem, ele representa aqueles que estão extremamente preocupados com a reconstrução da cidade. E o texto avança dizendo que ele corria para medir Jerusalém, a fim de ver qual é a sua largura, qual o seu comprimento, mas ele é repreendido pelo anjo do Senhor. Eu fico impressionado porque em tempos de crise, às vezes nós tomamos decisões que imaginamos ser de Deus, quando na verdade representam tão somente a minha preocupação e a sua preocupação. É nestas horas que nós já tomamos na mão o cordel de medir, saímos para tomar providências, achamos que alguma coisa precisa ser feita, não há quem nos convença do contrário, mas Deus precisa de alguma forma frear o seu impulso, o meu impulso. Porque o texto sagrado diz que aquela obra, a reconstrução dos muros, na visão de Deus, não era a prioridade que eles imaginavam. Aquela advertência trazida pelo Senhor traz uma mensagem maravilhosa. O texto diz o quê? Corre, fala a este mancebo, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Isso fala de uma prosperidade que naquele momento parecia ser impossível. Israel, o povo que retornou do exílio, era um povo ainda intimidado pelas condições difíceis da terra, era um povo ainda pequenino, mas o texto sagrado traz uma promessa maravilhosa, dizendo: olha, você é incapaz de imaginar o que Deus vai fazer a partir de então. Não se preocupe, porque o texto sagrado vai dizer que será uma aldeia sem muros. Por quê? Primeiro, por causa da multidão, não só de homens, mas também de animais. Com isso, fala da multiplicação da população, mas também do sucesso da economia. Uma economia que se baseava, na maior parte das vezes, na pecuária. O texto avança dizendo o seguinte, vejam só, versículo 5. Pois eu, diz o Senhor, lhe serei um muro de fogo em redor. Há um momento em que nós precisamos ser ousados o bastante para confiar na proteção divina.
Deus está dizendo àquela gente que eles não deviam estar agora preocupados com muros de tijolos, porque Deus iria ser como que um muro de fogo. Houve um momento em que Israel, Jerusalém, tinha muros de tijolos de pedras, mas esses muros foram destruídos. Mas ainda assim, eu e você, mesmo depois de passar por uma crise tão grande como aquele povo passou, ainda confiamos nos muros de pedra e deixamos de confiar no muro de fogo que representa a presença do Senhor na minha vida e na sua vida. É possível que este tempo de crise, que todos nós estamos vivendo, que esta pandemia esteja dividindo a sua casa, e por isso tenha muito cuidado com isso. Vocês precisam estar juntos, marido e mulher, pais e filhos. Não adianta querer agora enfrentar o pós-pandemia, sonhar com o que virá depois, divididos. Há um princípio bíblico que todo reino dividido não pode subsistir. Vocês precisam estar juntos e não podem, em momento algum, colocar a sua confiança, a confiança de vocês nos muros de pedra, mas no muro de fogo que representa a presença do Senhor em torno do seu povo. Aqui estava uma advertência, e o interessante é que o anjo diz, olha, corre e fala. Sabe por quê? Porque às vezes a gente atropela processos. Por quê? Porque você e eu estamos convencidos de que é isso que precisa ser feito. Mas notem, há um outro detalhe nesse texto que às vezes nos escapa. No versículo 5, eu li apenas a primeira parte, quando diz assim, lhe serei um muro de fogo em redor, correto? Mas o texto avança e diz assim, e eu, no meio dela, lhe serei a glória. O que é que o texto está dizendo? De um lado, os construtores de muros, do outro lado, os construtores de templo. Os construtores de um muro imaginando que a coisa mais importante era a segurança. Os construtores de um templo pensando que a religião, a religiosidade, a liturgia, os sacrifícios, o templo, isto sim significava segurança. Deus está, mais uma vez, denunciando que aquela preocupação com o prédio, com a construção do templo, não iria substituir a própria glória do Senhor presente na vida do povo. Deus está garantindo a Israel que mais importante que o templo é a presença gloriosa do Senhor no meio da minha família, da sua família, da minha casa e da sua casa. Nós, durante esse tempo de pandemia, ficamos distantes dos templos. Hoje, a Igreja Batista do Farol, com a suspensão dos cultos presenciais, está passando novamente pela experiência de cultuar a Deus fora do templo. Mas eu quero lhe dizer que por mais importante que seja esta comunhão, esta aproximação física entre o povo de Deus, Deus habita no meio do seu povo e a sua glória é maior que os templos. Maior que os templos erguidos em dedicação a Ele. Por isso, nós não podemos nos dividir. A sua família não pode se dividir. Primeiro, porque a minha confiança, a minha segurança precisa estar no Senhor. Ele é o muro que me protege. Segundo, porque a glória de Deus precisa estar presente na minha casa. Este ano, no dia 31, amanhã, na virada do ano, nós vamos ter um culto completamente diferente. E eu estou desafiando a sua família a celebrar o culto. Sim, toda essa parte primeira que temos nos cultos, que costumamos chamar de período devocional, cantar, escolher um texto bíblico, ter uma participação especial musical de um dos membros da casa, fazer tudo isso. E em determinado momento, quando este período primeiro terminar, ouvir, ver a mensagem que estarei pregando amanhã, a mensagem do ano novo 2020-2021. E quero saber, eu tenho plena convicção de que o Deus a quem servimos vai estar em sua casa, vai estar no meio de sua família, que a glória do Senhor há de se manifestar. Por isso, unam-se. A pior coisa que pode acontecer agora, nesse período pós-pandemia, é alimentarmos visões diferentes acerca do que fazer. Como família, como igreja, como sociedade, precisamos estar juntos. Uma das maiores dificuldades que eu, pessoalmente, tenho percebido ao longo desse tempo tem sido a politização do discurso em torno da pandemia. Nós precisamos estar juntos.
chega do partido dos muros, chega do partido do templo. Deus é mais que tudo isso e Ele estará cuidando de nós. Mas há uma terceira figura neste texto sagrado e às vezes, como eu disse há pouco, essa também parece até despercebida. No versículo de número 6, no versículo de número 7, Deus está falando para aqueles que ainda estão na terra do norte. No versículo 7, o texto ainda é mais claro quando diz: escapai para Sião, vós que habitais com a filha da Babilônia. O que é que o texto está dizendo? É que quando o povo de Israel retornou da Babilônia, alguns permaneceram lá. Gente que já estava acomodada, acostumada, gente que tinha comércio na Babilônia, gente que tinha sua vida tranquila naquele lugar. Estava bom. E às vezes nós trocamos o melhor pelo bom. Nós trocamos o desafio de Deus pela nossa comodidade, pela nossa dificuldade de lidar com o novo, com o desafio. O texto sagrado está dizendo que aqueles que permaneceram na Babilônia precisavam fazer as malas e participar com os demais do processo de reconstrução da nação de Israel. Eu sei que nessas horas alguns costumam permanecer na Babilônia, né? Esperando para ver o que é que vai acontecer, esperando que alguém tome uma iniciativa, esperando que alguém faça alguma coisa. E me perdoe dizer isso, mas na família sempre há alguém assim. Sempre há alguém que fica esperando que o outro tome uma decisão, que o outro tome uma iniciativa. Eu quero lhe dizer, olha, saia da sua zona de conforto, saia da Babilônia, vá para junto dos seus, arregace as mangas, comece um processo de construção. Não fique alheio àquilo que Deus está fazendo na vida de sua família, na vida de sua igreja, na vida do seu povo. O texto de Zacarias termina dizendo algo maravilhoso quando o Senhor vai nos dizer assim, porque aqueles que tocam no povo de Deus, eu vou ler assim como está escrito aqui, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Você deve saber que essa expressão menina do seu olho, na verdade é a tradução também da expressão pupila. E dizem que o globo ocular, a pupila de todas as partes do nosso corpo é certamente uma das mais protegidas. As pálpebras fecham, abrem, os cílios protegem, a lágrima também assim o faz. O que o texto está dizendo é que Deus não deixou de cuidar de nenhum de nós. O que tem acontecido comigo, com você, não significa que nós somos desprezados, porque mesmo aqueles que são a menina do olho de Deus ou dos olhos de Deus, eles podem passar por situações difíceis como Israel passou. Mas saiba que Deus é um Deus justo, misericordioso e que está conosco todo o tempo. Eu tenho plena convicção de que Deus estará cuidando de cada um de nós nessa nova fase, neste novo tempo. Mas precisamos aguardar esse tempo com uma certeza de que Deus cuida de cada um de nós. Por isso, não se precipite, não saia correndo, pegando o cordel de medir para ver o tamanho de Jerusalém ou pensando naquilo que você vai fazer. Não é aquilo que você vai fazer, mas é aquilo que Deus é na sua vida que vai lhe proteger. Por isso, tenha muito cuidado quando você pensar que templos são mais importantes do que a própria presença de Deus. Que o seu trabalho para Deus é muito mais importante do que o trabalho de Deus na sua vida. A inversão dessas coisas tem gerado uma religiosidade nominal, um cristianismo nominal absurdo, mesmo em arraiais evangélicos. E o texto sagrado está nos dizendo, é a presença de Deus na minha vida e na sua vida que traduz a glória dele. Por isso, tenha certeza, Deus está conosco. E você, que está na Babilônia, confortável, tem medo de investir, de correr, de sair, se acomodou durante esse processo, eu tenho uma palavra para você e aqui está: escapai para Sião, vós que habitais com a filha da Babilônia. Babilônia não é o seu lugar. Por mais confortável que esteja, este não é o lugar que Deus tem separado para a sua vida. Por isso, tenha uma certeza: quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus. Não abra mão desta convicção de que Deus cuida de você, de sua casa, de sua família. Hoje mesmo, e eu já mencionei isso ao longo do culto, a minha tia, irmã da minha mamãe, ela veio a falecer. Oramos por ela, sim,
E eu me recordo que dias atrás ela falava com muita esperança de que ia superar tudo isso, mas tal não aconteceu. Mas eu continuo glorificando a Deus e sei que Ele está conosco, independente do que nos aconteça. Por isso, creia, você é a menina dos olhos do nosso Senhor. Me permita orar por você, especialmente você que está passando por uma situação tão difícil que está escapando de você esta convicção. Que o receio, que o medo tem prevalecido sobre a fé e sobre a certeza. E você não tem descansado, não tem encontrado sossego, a sua alma está agitada. Eu quero lhe dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Guarde este cordel de medir. Deus já está operando. Vamos orar e eu vou pedir isso ao Senhor. Bondoso Deus, nós estivemos na Tua presença nesta hora. E o que eu te peço é que a palavra agora pregada venha alcançar o coração dos meus irmãos e irmãs, de todo aquele, de toda aquela que hoje não sabe o que fazer passado esse período de pandemia, que tem imaginado planos, tem sonhado com projetos, alguns até que não têm o selo do Teu Espírito Santo, Pai, e não representam a Tua vontade. Não permita que este homem saia a medir, esta mulher saia a medir Jerusalém, acreditando que o mais importante é a construção dos muros. Não, Senhor, que ele aprenda a depender de Ti, que ela confie no Teu cuidado. Ó Senhor, que a Tua glória no meio de nós seja o de mais importante nesta hora, Pai. E se alguém hoje omisso, indiferente a tudo quanto está acontecendo, indiferente às necessidades de sua própria casa, de sua família, em nome de Jesus, Pai, desperta este homem, esta mulher, para buscar, ó Deus, uma forma de trabalho, novas alternativas, dá criatividade, ó Deus, a este homem, a esta mulher, para que possamos passar por todo este tempo com uma certeza. Somos preciosos aos Teus olhos, nós somos como que a menina dos Teus olhos, meu Deus. É assim que eu oro, e oro no nome de Jesus. Amém e amém. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Se desejar orar com o pastor, assim que aqui terminar, eu estou colocando aí nos comentários um link lá do Zoom, da plataforma Zoom. E nós vamos poder passar algum tempo orando uns pelos outros. É só acessar o link e participar ainda por alguns minutos de um tempo de oração como povo do Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida e sobre a vida de sua família. E não esqueça, você é como que a menina dos olhos de Deus. Deus o abençoe, Deus a abençoe.